Bom, boa tarde a todos. Eu sou Mariana, residente do terceiro ano de anestesiologia do Hospital do Servidor Público Municipal, e hoje eu vou falar sobre a monitorização cardiovascular. A monitorização é um tema bem amplo, né? E eu dividi essa aula em alguns tópicos para a gente poder seguir uma sequência, tá? Vou começar falando sobre a importância da gente monitorizar o paciente, falar um pouquinho sobre o exame físico focado, sobre frequência cardíaca, sobre a cardioscopia, a sua aplicabilidade no intraoperatório, falar um pouco sobre pressão arterial média, débito cardíaco e as suas variáveis, avaliação da responsividade a volume, canulação venosa central, tonometria gástrica, falar rapidamente sobre eco e sobre monitores minimamente invasivos, tá? Tem um microfone ligado, que eu acho que está dando eco aqui para mim. Aí, melhorou. É fundamental a gente monitorizar todos os nossos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos sob quaisquer técnicas anestésicas, né? E a monitorização cardiovascular, ela faz parte da monitorização básica do nosso paciente. A gente tem uma resolução do CFM de 2017, que é uma resolução que dispõe sobre as práticas do ato anestésico, né? E no artigo 3º, ele diz que é obrigatória a monitorização do paciente, incluindo ali a determinação da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, determinação contínua do ritmo cardíaco por meio da cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia, dentre as outras monitorizações básicas, né? E a gente também deve monitorizar para analisar a resposta a algum determinado procedimento. Então, a avaliação cardiovascular ela é muito rica. Ela nos dá não só a situação da volemia, como situações de baixo débito, eventos isquêmicos, às vezes distúrbio hidroeletrolítico também a gente pode conseguir inferir, né? E algumas outras condições que nós vamos ver daqui para frente. Apesar da gente ter ali todo o arsenal tecnológico nas nossas mãos, é importante a gente examinar o nosso paciente, tá? Especialmente naquelas cirurgias de emergência, que a gente não tem, às vezes, uma avaliação pré-anestésica, algumas vezes a gente vai se deparar com situações que a história clínica do paciente é muito ruim. Então, em uma ausculta cardíaca, a gente pode ver se o paciente tem sopros importantes, na respiratória a gente vê sibilo, crepitações. Muitas vezes, às vezes, vão nos predizer se o paciente tem sinal de congestão, se tem algum tipo de crise asmática, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está lá auscultando um paciente, fazendo a ausculta cardíaca e evidencia um sopro aórtico importante, um sopro grau 3, grau 4. Isso nos faz pensar que o paciente pode ter algum tipo de grau de estenose aórtica, né? Isso pode mudar, às vezes, o nosso planejamento anestésico e conduzir melhor a nossa anestesia. Então, a inspeção, a palpação e a ausculta são os pilares ainda do exame físico e também são fundamentais para a monitorização cardiovascular, tá bom? A inspeção das membranas mucosas, da coloração da pele, do tubo cutâneo, geralmente vão nos fornecer informações a respeito da hidratação, da oxigenação e da perfusão do paciente também. Às vezes, outro exemplo aqui, a palpação direta de um pulso pode diferenciar se esse paciente está realmente em uma sistolia, às vezes o monitor pode, né, nos colocar em uma linha reta, uma sistolia, um artefato. Então, a gente pode diferenciar se esse paciente realmente está em uma parada ou não, se é só um artefato do monitor. Muitas vezes, a gente nem se atenta tanto assim, né, ao exame físico, mas ele não deixa de ser importante. Alguém quer falar alguma coisa? Vou seguindo, então. A frequência cardíaca é um dos nossos parâmetros básicos, tá? E muitos monitores apresentam a frequência cardíaca e a frequência de pulso, separadamente. Sendo que a frequência cardíaca ela é obtida a partir do traçado eletrocardiográfico e a frequência de pulso a partir da pletismografia, né, pela oximetria de pulso.
O oxímetro de pulso, ele faz uso de dois fundamentos, que é a oscilometria e a dopplerfluxometria. A oscilometria, ela vai determinar pequenas ondas paralelas, que são as ondas R e R' subsequentes. E através de um processo de oscilação, aumentando ou diminuindo as amplitudes dessas ondas, isso vai demonstrar o enchimento capilar com relação à sístole e à diástole. E a dopplerfluxometria vai transformar esses gráficos em ondas, tá? Que vão ser as curvas pletismográficas. Mais fácil da gente ver isso por imagem, tá? Então, esse primeiro... Vocês conseguem... Essa primeira figura mostra o princípio da oscilometria. Então, nós vemos aqui as ondas R paralelas, R e R', e aí a dopplerfluxometria vai transformar essas linhas em curvas, tá bom? A partir daí, a gente vai obter a frequência de pulso. Então, esse vai ser o princípio da frequência de pulso pelo oxímetro. E, por último, o traçado no eletrocardiograma, que vai medir a frequência cardíaca de acordo com as distâncias, né, do complexo QRS. Cardioscopia. A cardioscopia também é um método útil e muito importante, porque por meio dela a gente vai fazer, né, a detecção de isquemia, de distúrbios hidroeletrolíticos, a gente vai poder monitorizar o segmento ST, fazer o diagnóstico de algumas arritmias, bloqueios de condução, definir os ritmos de parada cardiorrespiratória também, tá? E sempre que possível, a gente deve colocar os eletrodos nas posições corretas. Definir os ritmos de parada cardiorrespiratória também, tá? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Tem o microfone dando eco de novo. Desculpa, Mara, é que a minha caiu aqui, tá? Já voltei. Tá joia. Então, sempre que possível, a gente tem que colocar esses eletrodos nas posições corretas, tá bom? Uma coisa importante que a gente deve lembrar é que a derivação D2, ela sempre tem que estar presente. Porque na derivação D2, a gente evidencia se o ritmo é sinusal, a gente consegue visualizar as ondas P bem escritas. Podemos avaliar, às vezes, algum bloqueio atrioventricular conforme o intervalo PR. E as derivações V4 e V5 vão ver ali a grande massa do ventrículo esquerdo, né? E elas vão ser essenciais para a gente avaliar eventos isquêmicos. Então, a maior sensibilidade da isquemia foi obtida na derivação de V5, aproximadamente ali 75%, seguido por V4 de 61%. E quando a gente associa D2 e V5, nós temos uma sensibilidade de 80% para a detecção de eventos isquêmicos. E D2, V4 e V5, a sensibilidade já é maior que 90%. Então, sempre que possível, associar essas três derivações nos nossos monitores. Aqui está uma representação da disposição dos eletrodos em um eletrocardiograma de 12 derivações. No centro cirúrgico, a gente tem os modelos europeus e os americanos, tá? Então, a gente sempre precisa olhar a disposição dos eletrodos de cada fabricante, seja por meio de cores, imagem, às vezes identificação por siglas, porque muitas vezes não seguem o mesmo padrão. E apesar da cardioscopia nos auxiliar muito, a gente tem que lembrar que a cardioscopia não faz diagnóstico. Então, ela ajuda a avaliar o que está acontecendo ali com o nosso doente, às vezes ela nos dá uma direção. Mas o método ainda mais prático, com baixo custo para avaliar possíveis eventos isquêmicos, sobretudo naqueles lugares que ainda não dispõem de eco à beira-leito, continua sendo o eletrocardiograma de 12 derivações. Aí eu deixei aqui uma tabelinha com a topografia do possível infarto, as derivações acometidas e as coronárias envolvidas. Depois vocês deem uma olhadinha nisso. Nos slides subsequentes, eu deixei algumas alterações eletrocardiográficas, no caso, algumas situações reversíveis de parada cardiorrespiratória, tá? Então, dando um exemplo, às vezes a gente está em uma cirurgia ali de emergência,
um paciente com uma história clínica pobre, o paciente não colabora, por vezes até renal crônico, e a gente faz uma indução em sequência rápida com succinilmetônico. Aí o paciente evolui com um padrão, com uma onda T dessa forma, bem grandona e apiculada. Então, a gente já começa a ficar atento nas questões do potássio, né? A gente já tenta coletar exames de laboratório imediatamente, a depender do resultado, já iniciar medidas para esfoliação de potássio, ou então de estabilização da membrana miocárdica, para que esse paciente não evolua para ritmo de parada. A gente lembra que o potássio, ele sempre acompanha a onda T, então potássio alto, onda T grande, apiculada, tá? E aqui outro exemplo também da hipocalemia, que é uma causa reversível também de parada cardiorrespiratória, né? A gente tem uma onda T mais achatadinha, a onda T achata, até que pode ter o surgimento de uma onda U. Aqui também temos um traçado que pode ser uma causa de parada cardiorrespiratória, que é um traçado da hipotermia, tá? A hipotermia ela pode causar uma série de alterações no eletro. Dentre as principais são a presença dessa ondinha aqui, ó. Essa onda J, é a onda J ou onda O, de Osborn. Esse entalizinho aqui no final do complexo QRS, tá? Bradicardia também pode ser os efeitos da hipotermia, e o aumento do intervalo QT também pode estar presente na hipotermia, tá? Então, a gente vê que é o eletro todo lento, aquele eletro bem lentinho, bem lentificado. E esse aqui é um traçado sugestivo de TEP, né? Que o TEP pode causar com um ataque cardíaco sinusal e alterações nas derivações D1 e D3. A gente tem aquele famoso padrão S1, Q3, T3. A partir disso, a gente vê como é essencial avaliar o ritmo e as alterações eletrocardiográficas. Sem contar que, às vezes, a gente pode evidenciar ali um supra, um infra de ST e definir também os ritmos de parada cardiorrespiratória. PAM também é uma outra medida que faz parte da monitorização básica do paciente, né? A pressão arterial geralmente é mensurada por um dispositivo indireto, com um manguito, ou então com a canulação arterial direta com um transdutor de pressão. E aqui a fórmula da pressão arterial média. A maioria dos dispositivos que a gente tem de pressão arterial não invasiva, eles se baseiam na oscilometria. Tá, como que isso acontece? Por meio da magnitude de ondas de pulso, o aparelho vai fazer a medida da pressão arterial média. Nisso, vão ser lançados os algoritmos, e isso vai nos dar a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Então, a gente tem lá a magnitude de ondas, vai ser lançada a pressão arterial média, e por meio da pressão arterial média, que nós vamos obter a pressão arterial sistólica e a diastólica também. Então, o dado mais confiável que a gente tem é a PAM, né? Porque por meio dela vai desmembrar a sistólica e diastólica. Existem algumas possíveis complicações decorrentes, às vezes, do posicionamento, então da insuflação do manguito, dentre elas dor, petequia, equimose, edema de membro, tromboflebite, neuropatia periférica e síndrome compartimental. Outro método também de aferir a pressão arterial é por meio da PAI, da pressão arterial invasiva, né? A artéria radial é o local mais comum para monitorização invasiva da pressão arterial, porque ela é tecnicamente mais fácil de ser canulada e as complicações são menores, tá? O Miller descreve a canulação de 3 formas: com gelco, pela técnica de Seldinger, que é realizada a passagem do fio guia, ou pela transfixação da parede posterior da artéria. Transfixa a parede posterior da artéria e recua um gel. Não existe uma técnica ideal assim de ser feita, ele descreve como as 3 possíveis, tá? Existem sítios alternativos de punção, pode ser feito punção ulnar, braquial, femoral, axilar, dorsal do pé, tibial posterior e temporal superficial, mas como eu falei ali, né, a artéria radial é a mais comumente utilizada,
E também é importante a gente fazer a realização do teste de Allen. Esse teste ele acaba avaliando a patência do arco palmar. É um exame que tem um valor preditivo baixo, só que é importante a gente fazer, documentar, até por uma questão de proteção também, de respaldo, né? Então, aqui tá o teste de Allen, como que ele é feito. O examinador ele vai comprimir tanto a artéria radial quanto a artéria ulnar. Não sei se aparece aqui. Isso. Então, o examinador comprime a artéria radial e a artéria ulnar e pede para o paciente fechar a mão. Isso vai acabar provocando uma má perfusão, né? A mão do paciente vai ficar pálida. Depois, nós soltamos a artéria ulnar e a gente observa a artéria ulnar e a gente observa se tem fluxo contralateral, né? Se a mão ela permanece pálida de 6 a 10 segundos, a gente tem uma redução do fluxo. Agora, caso haja o retorno ali da coloração com menos de 6 segundos, significa que o fluxo está presente e aí o fluxo sanguíneo colateral vai suprir o arco palmar em caso de algum evento isquêmico. Os materiais que a gente usa na PAI tem o pressurizador, solução salina, transdutor, equipo, e como que é feita a leitura. Deixa eu ver se... Então, vai ser feita a leitura da pulsação arterial por meio da emissão de movimentos cinéticos na direção desse transdutor. Esse transdutor, ele contém cristais e os movimentos cinéticos vão ser transformados em ondas, que vão ter frequência e amplitudes diferentes. Dessa forma, vai ser convertido em número e nós teremos a nossa pressão arterial média por meio da PAI, tá? Importante lembrar de zerar o sistema sempre. Para zerar, a gente precisa expor ele ao ambiente. E uma coisa muito importante também é o posicionamento correto da PAI. O ideal é que ele fique a 5 centímetros posterior da altura do externo. Isso quando o paciente está em DDH, né? Porque deve ser posicionado em uma altura para estimar ali a pressão na raiz da aorta. Quando o paciente está sentado, esse transdutor ele deve ficar na altura de processo mastoide, pavilhão auricular. Então, aqui vão ser formadas ondas senoidais. Vão ser formadas ondas senoidais e elas vão se juntar para produzir a onda pronta da PAI. Então, aqui deu certo. Então, são ondas senoidais que elas se juntam e formam depois a onda pronta ali da PAI, tá? Então, na ondinha da PAI, a gente tem uma sístole, depois um pico sistólico, o nó dicrótico, e aí a diástole, né, que é o escoamento periférico. Esse slide mostra uma correlação entre a onda de PAI com o eletrocardiograma. Então, a gente tem um atraso fisiológico entre a sístole elétrica e a sístole mecânica. A gente consegue visualizar bem isso aqui. Aqui mostra a diferença da curva de PAI em um paciente jovem para um paciente mais idoso, né? A gente consegue ver que a curva... Não estou conseguindo. A gente consegue ver que a curva sistólica do paciente idoso, ela é mais lentificada e ela tem um pico retardado também, como se tivesse ali um aumento, às vezes, de pós-carga, né? Então, por conta dos idosos terem uma resistência vascular mais aumentada, até para manter o fluxo sanguíneo coronariano, isso pode refletir na modificação da curva da PAI. O organismo deles é acostumado com isso, às vezes, a trabalhar com resistências vasculares mais altas. Então, como se a gente tivesse uma sístole mais prolongada e um retardo no pico sistólico, tá? Deixei aqui algumas possíveis alterações na curva da PAI,
Então, essa primeira aqui nós temos a curva de um paciente normal, tá? Aqui na segunda, bem típica de uma estenose aórtica, se a gente for perceber, até se assemelha um pouco com o padrão do paciente mais idoso, né? Então, é uma dificuldade de se atingir o pico sistólico mais retardado. Aqui na figurinha C, é típico de regurgitação aórtica, então ele pode produzir esse pulso bífido. E na imagem D, é um padrão de cardiomiopatia hipertrófica, tá? E aqui, depois da correção da cardiomiopatia, onde ela acaba se assemelhando próximo da normalidade. Abrindo um espaço bem rápido aqui para falar sobre fisiologia, eu achei importante a gente rever a fórmula do débito cardíaco, tá? Então, a gente tem aqui a fórmula do débito cardíaco, que vai ser a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Débito cardíaco, frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Isso é importante porque a gente consegue determinar quais são as variáveis do débito cardíaco e a gente consegue ver o que é melhor para intervir no paciente a fim de aumentar esse débito, tá? Então, o que a gente faz para aumentar o débito cardíaco? Ou a gente mexe aqui na frequência cardíaca, ou a gente mexe no volume sistólico, né? Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque o aumento da frequência cardíaca pode diminuir o tempo de enchimento diastólico, e ele pode diminuir a perfusão coronariana também, né? Se a gente for lembrar lá, a maior parte da perfusão coronariana, ela se dá na diástole, então frequências cardíacas muito altas não são boas para o nosso doente. Não vamos mexer na frequência cardíaca, vamos dar uma olhadinha no volume sistólico, então, que depende da pré-carga, da pós-carga e da contratilidade miocárdica, tá? Então, o que a gente consegue fazer, às vezes, para aumentar a pré-carga do paciente? A gente pode dar volume, a gente pode fazer uma venoconstrição, estimulação simpática, é algo que também aumenta a pré-carga, consequentemente aumenta o volume sistólico e aumenta o débito cardíaco, protegendo aqui um pouquinho a nossa frequência cardíaca, né? E a sístole atrial também é algo que pode levar a pré-carga, com aumento do volume sistólico, com aumento do volume do débito cardíaco também. Pessoal, alguém tem uma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem que eu volte em algum conceito desse slide? Tá ótimo, Mari. Essa parte do débito cardíaco, acho que é muito importante vocês saberem mesmo, né? Hoje a gente estava num caso, eu, o Felipe e o Júnior, vocês estão aí, né? E era um paciente que já tinha tido 10 infartos com 7 pontos de safena, se eu não me engano. E aí eu falei para o falei, Felipe, uma coisa que a gente tem que super tomar cuidado nesse paciente é não aumentar muito a frequência cardíaca, né? Porque senão a gente tem um consumo de oxigênio muito grande. Mas você vê que uma coisa depende da outra mesmo. Então, isso daí, gente, essa fórmula vocês têm que lembrar para sempre, tá? Porque basicamente o que cai para a gente, o que a gente mexe o dia inteiro no paciente é essa fórmula mesmo. Muito bem, viu, Mari? Tá ótimo. E igual a doutora Jaque falou, as frequências cardíacas muito altas aumentam o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Imagina isso num paciente já isquêmico, já cardiopata, isso é muito ruim, né? Sem contar que diminui ali o tempo de enchimento diastólico, diminui a perfusão coronariana e ele acaba podendo ter consequências, né, desse aumento desnecessário da frequência cardíaca. Muito bom. Como eu falei, volume, vocês lembrarem aqui atrás, volume aumenta a pré-carga, volume aumenta a pré-carga, aumenta o volume sistólico, aumenta o débito cardíaco. Só que isso não vai acontecer sempre, não vai acontecer com todo mundo. Então, às vezes, não adianta eu achar que eu posso dar muito volume igual para esse paciente de vocês, da doutora Jaque, que ele vai ter uma boa resposta de aumento de pré-carga, de aumento de volume sistólico, de aumento de débito cardíaco. Não. Então, nós trabalhamos com pacientes que às vezes têm um aumento da contratilidade, pacientes que têm um coração normal, ou pacientes que têm uma redução da contratilidade. Se a gente for ver aqui nesse gráfico, no paciente normal, a gente aumenta a pré-carga, aumenta o volume sistólico, tá vendo aqui, ó? Vamos dar volume, aumenta a pré-carga, aumenta o volume sistólico. Tá bom, vamos dar mais volume.
vamos aumentar mais a pré-carga, vamos aumentar mais o volume sistólico. Ok, em condições normais isso acontece. Mas isso acontece até um determinado platô. Se vocês forem ver, que até no paciente normal aqui, ó, dá volume, aumenta a pré-carga, aumenta o volume sistólico, só que isso não é infinito, tá? Isso tem um limite. Às vezes, a gente continua fazendo mais volume, o paciente vai estar sobrecarregado, fica com gesto, evolui com edema agudo de pulmão e outras consequências que não são desejáveis devido à hiperidratação. Falei disso para a gente poder falar um pouquinho sobre a avaliação da responsividade a volume, né? A variação da pressão sistólica e da pressão de pulso tem sido propostas para monitorização hemodinâmica. Então, lembra que eu falei? Às vezes não adianta dar volume para todo mundo. Às vezes a VPP e a VPS pode nos predizer se o nosso paciente ele vai ser responsivo ou não a volume, tá? Então, a pressão de pulso ela é dada pela diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica, e ela vai ser diretamente proporcional ao volume sistólico e inversamente proporcional à elastância aórtica. Essa aqui é a fórmula essa aqui é a fórmula do VPP, tá? E por meio dessa fórmula foi-se estabelecido um ponto de corte. Esse ponto de corte é 13. O que vai significar esse 13, então? Se eu tenho um delta PP maior que 13, o paciente ele vai aumentar o débito cardíaco em resposta à infusão do volume. Lembra lá na fórmula de novo? A gente vai dar volume, vai aumentar a pré-carga, vai aumentar o volume sistólico, vai aumentar o débito cardíaco. Isso se for maior que 13, né? Agora, caso a gente tenha um paciente com esse VPP menor que 13, ele não precisa de volume. Ele não vai responder com aumento do débito cardíaco à medida que a gente vai fazer volume para ele. Aí, às vezes, deve estar faltando um inotrópico, o coração está precisando de força de contração para poder aumentar esse débito cardíaco. Esse aqui é um exemplo, né, da curva pré-carga por volume sistólico. É um exemplo bem clássico, inclusive. Aqui, no paciente A, a gente consegue ver que esse paciente... No paciente A, a gente consegue ver que esse paciente é mais fluido-responsivo, né? Então, olha lá. Estou aumentando, estou dando volume, aumentando pré-carga, aumentando o volume sistólico, aumentando o débito cardíaco. Dando volume, aumentando pré-carga, aumentando o volume sistólico, aumentando o débito cardíaco. Isso no paciente A, tá? O nosso pacientinho B dá volume, quase não aumenta o volume sistólico, né? O volume sistólico meio que chega num platô. Às vezes esse é um paciente que, se a gente for ficar dando volume demais para ele, ele pode evoluir com uma congestão importante. Tudo bem até aqui? Então, a gente também pode lançar a mão. Tá? A gente também pode lançar a mão da canulação venosa central como método de monitorização. Então, pode ter cateterização e monitorização da artéria pulmonar por meio da canulação venosa central. Pode ser feita estimulação cardíaca transvenosa, hemodiálise, administração de drogas, usada comumente em cirurgias de grande porte, pode ser usada para aspiração de êmbolo aéreo. Quando o acesso venoso periférico está inadequado, a gente também pode lançar a mão da canulação venosa central para ser feita a coleta de sangue e na análise da pressão venosa central também. A gente pode lançar a mão da pressão venosa central para várias finalidades. Falando de monitorização, vamos falar da PVC, da pressão venosa central, né? Para medir a PVC, a gente utiliza um catéter de único lumen ou vários lumens, que vai ser introduzido através de uma veia central, até que a ponta desse catéter ele vai atingir a veia cava superior. A gente lembra lá, né? A veia cava superior comunica diretamente com o átrio direito. Então, a pressão venosa central pode ser medida dessa forma, assim como a pressão do átrio direito, através da PVC.
Nos pacientes com ausência de obstrução de válvula tricúspide, a PVC e a pressão de átrio direito são iguais à pressão diastólica final do ventrículo direito e vão representar a pressão de enchimento ventricular direito. Então, está tudo ali interligado, né? PVC, pressão de átrio direito, pressão diastólica final do ventrículo direito. Vamos ver todo o coração direito ali com a pressão venosa central. Na literatura, os valores normais variam de 2 a 8. Achei 2 a 6 e achei 2 a 8 também. Essa aqui é a nossa curva de PVC, tá, gente? A curva de PVC ela é formada por 3 ondas ascendentes e 2 ondas descendentes. Então, as ondas ascendentes e as ondas descendentes. E cada onda vai ter um significado, tá? A punção é mais comumente realizada na veia jugular interna direita, pela proximidade da cava superior com o átrio direito. É o local que a gente utiliza mais como sítio de punção, tá? Deixei aqui qual a fase do ciclo cardíaco, o que cada onda significa. A onda A, contração atrial, a onda C, contração ventricular isovolumétrica, onda V, enchimento sistólico do átrio. Algumas literaturas trazem uma onda H também, tá? Mas são mais a 5, só que alguns colocam a onda H também como um platô diastólico. Aí temos a descida X, que é o relaxamento atrial, e a descida Y, que é o enchimento ventricular inicial. Deixei aqui a correlação do eletrocardiograma com aqui o primeiro, eletrocardiograma, a relação do eletrocardiograma com a curva da PAI, com a curva da PVC também. Coloquei algumas anormalidades da curva e a patologia correspondente também. A mais clássica é a primeira, né, que é a fibrilação atrial, que cursa com a perda da onda A. Isso é, às vezes, o que a gente mais vê na prática, mais vê em prova também, e às vezes valvulopatias também. Dá para ver bem característico, assim, a mudança da conformação da curva. Tanto a curva da PVC quanto a curva da PAI também. Não sei se forem entrar na cardíaca, sempre tentem se atentar como que está a curva do PAI do paciente. Aí vocês vão lembrar, nossa, a curva às vezes tem um pico sistólico mais elevado, tem um pulso bífido, e já começa a associar a prática com a teoria. Catéter de artéria pulmonar. O catéter de artéria pulmonar ele tem um uso bem controverso para monitorização por conta dos seus riscos, tá? Mas vou falar um pouquinho sobre ele também. Ele tem a circunferência de 7 a 9 French, 110 centímetros de comprimento, e cada intervalo é marcado de 10 em 10 centímetros. Ele fornece dados como o débito cardíaco, a pressão de oclusão da artéria pulmonar, a pressão do capilar de artéria pulmonar e a pressão do átrio direito. E alguns dados indiretos também, como resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar, volume sistólico, índice cardíaco, índice sistólico, saturação venosa central. Isso aqui é bem legal, tá? Porque se a gente tem um paciente com uma saturação venosa central menor que 65%, ali, porque aquele paciente está tendo uma oferta e um consumo desfavorável. Normalmente, às vezes, o estado de choque, né? É indicado na insuficiência cardíaca, no infarto, na hipertensão pulmonar, cirurgia de grande porte, instabilidades hemodinâmicas, ou seja, naqueles pacientes gravíssimos. São contraindicados nas taquiarritmias, na síndrome de Wolff-Parkinson-White, nas malformações cardíacas. E ela é muito, o catéter de artéria pulmonar, o Swan-Ganz, ele é muito legal na determinação também de eventos isquêmicos. Então, o aumento da pressão de oclusão da artéria pulmonar pode inferir que esse paciente está sofrendo algum tipo de isquemia miocárdica, tá? Como eu falei, o uso ele é controverso, é considerado só nos pacientes com risco cirúrgico muito alto e em pacientes mais graves. Esse aqui é o catéter de artéria pulmonar, e ele se baseia no mecanismo que a gente chama de mecanismo de termodiluição. Então, aqui nós temos uma via proximal, tá?
Nessa via proximal, infunde-se uma solução bem gelada, que ela vai ser especificada pelo monitor a qual temperatura deve ser injetada, tá? Em contato com o sangue, essa solução vai ter uma temperatura diferente ali do sangue, vai esquentar o termostato, e isso vai acabar gerando curvas e gerando ondas para poder inferir ali o débito cardíaco e as outras variáveis que o Swan-Ganz, o catéter de artéria pulmonar, nos dá, tá bom? Ele, às vezes, não é 100% fidedigno, algumas literaturas falam que depende da temperatura que está sendo injetada. Como eu falei, também não é um método utilizado muito de rotina. À medida que o catéter de artéria pulmonar vai progredindo, ele vai gerando uma ondinha diferente. Então, vamos lá. Ele está progredindo para o átrio direito, gera um tipo de onda. Ventrículo gera outro tipo de onda. Tá? O certo é que o balão ele fique impactado no ramo terminal da artéria pulmonar. Então, essa é a alocação correta do catéter de artéria pulmonar, ramo terminal da artéria pulmonar. Aqui também a correlação do eletro com o catéter de artéria pulmonar. Então, à medida que ele vai sendo progredido, à medida que esse catéter, que o balão vai sendo progredido, ele gera uma curva diferente, né? A fim de se formar a curva ali final, que é o balãozinho impactado no ramo terminal da artéria pulmonar. Outra coisa importante aqui também. O catéter, para ele estar funcionando bem, ele tem que ser posicionado na zona 3 de West, tá? Porque ali a gente tem uma perfusão maior do que a ventilação. Então, a gente vai poder avaliar todos os dados sem interferência da ventilação. Não é isento de risco, a punção pode ter muitas complicações, então pode ter de uma punção arterial, pneumotórax, embolia gasosa, infarto pulmonar, infecção de sítio da punção e lesão de plexo braquial. Alguns livros trazem também a tonometria gástrica, tá? Esse método não é usado rotineiramente, mas como tem descrito em livros, eu vou trazer rapidinho aqui para vocês. O princípio da tonometria gástrica, ele se baseia na detecção de CO2 liberado pela mucosa gástrica. Então, assim, o CO2, quando produzido pelo metabolismo aeróbio, é lavado pela perfusão sanguínea esplânica. Só que nos estados de choque, a perfusão ela está tão diminuída que ocorre o aumento do CO2 no interstício. E esse aumento do CO2 vai acabar se difundindo pela mucosa do estômago, tá? Então, nesse caso, acredita-se que o aumento do CO2 na mucosa ocorra antes mesmo de haver hipóxia celular. Às vezes pode ser um preditor ali precoce de sofrimento de hipóxia celular, tá bom? E aí o delta CO2, o que é o delta CO2? A diferença do CO2 na mucosa gástrica com o CO2 arterial. Vai nos indicar choque. O normal é de 5 a 10, quando é maior que 10, pode inferir aí um estado de choque, tá bom? Então, aqui um esquema de como que é feito, é colocado uma sonda ali no estômago, e como eu falei, a hipóxia celular, ela está presente antes do estado de choque, isso vai gerar um aumento do CO2, o CO2 ele vai ser difundido pelo estômago e vai ser medido aqui na sonda, ó, CO2 gástrico com CO2 arterial. E se essa diferença for maior do que 10, pode dizer que às vezes o paciente está em um estado de choque. Já que eu estou falando de CO2, vou falar um pouco também sobre a diferença veno-arterial de CO2, né, que é um marcador de perfusão de simples obtenção, é o que a gente faz no nosso serviço, né? É um método mais prático, mais simples do que a tonometria gástrica, e o valor normal é de 2 a 5. Se tiver maior que 5, nos dá, às vezes, sinais de baixo débito, tá? E essa diferença veno-arterial é o sinal mais precoce do choque, é o sinal que mais se altera precocemente no choque. A gente vê ali o CO2 venoso e o CO2 arterial. Maior que 5 já pode a gente já pode ter como sinais de baixo débito.
Agora um pouquinho sobre a ecocardiografia. A ecocardiografia, ela vem sendo utilizada com frequência como monitorização, tá? E as últimas diretrizes para a ecocardiografia transesofágica recomendam o seu uso em todos aqueles pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com coração aberto e em procedimentos vasculares da aorta torácica, bem como naqueles pacientes com um risco de instabilidade hemodinâmica inexplicável e potencialmente fatal. Então, ele é bem recomendado nesses casos, tá? O eco transesofágico, ele tem um papel vital na determinação da hemodinâmica, na detecção da isquemia do miocárdio, na avaliação patológica cardiovascular, tá? E com todas as informações fornecidas pelo eco, os anestesistas e os cirurgiões e os intensivistas também podem modificar a terapia com o objetivo de diminuir a morbidade e aumentar a sobrevida dos pacientes cirúrgicos. Deixei aqui algumas. Então, ele vai poder avaliar em tempo real a dinâmica valvar, a precarga, a função sistêmica global, a contratilidade e a volemia. O eco estima a fração de ejeção, o débito cardíaco, o volume sistólico, e ele é fundamental na detecção precoce da isquemia, né? Porque a gente está vendo ali em tempo real como que está a dinâmica cardíaca, como está a contração cardíaca. Aqui. Deixei aqui algumas recomendações para o uso do eco, tá? Basicamente, tudo que envolve SEC, valvuloplastia, derrame pericárdio, aneurisma, distúrbio hemodinâmico grave, paciente grave, são tidos como grau 1 de recomendação para o seu uso. Fica aqui um corte transversal da imagem do eco transesofágico. E, atualmente, nós temos os monitores minimamente invasivos, né? Esses monitores, a maioria deles se utilizam de algoritmos baseados na força de pulso arterial para calcular o volume sistólico, o débito cardíaco, a variação de pressão de pulso e a variação do volume ejetado. Esses monitores, eles de fato são minimamente invasivos, então às vezes a gente não precisa nem de uma canulação venosa central, tá? Não necessita de calibração de débito cardíaco, portanto, como eu falei, não necessitam de acesso venoso central. A calibração do aparelho ela é realizada através de algoritmos que envolvem dados antropométricos do paciente, então, sexo, idade, altura e peso, e a análise da forma do pulso arterial. E além do débito cardíaco contínuo, esse sistema pode nos fornecer a variação da pressão de pulso e a resistência vascular sistêmica também. Essas foram as minhas referências. E é isso, gente. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Querem que eu volte em algum slide? Querem fazer